Olá, eu sou o Jim, do canal Vagabundo Iluminado, e vim falar hoje sobre livros que mudaram de alguma forma, ou a sua forma de pensar, ou a sua vida. Primeiro, eu vou falar sobre... Só vou mostrar um livro, vou dar um exemplo. Esse livro aqui, On the Road, mudou minha vida. Eu li esse livro, botei mochila nas costas e fiquei alguns anos longe daqui. Saudades dessa época, era bem feliz. Esse daqui é a versão do manuscrito original, também lançado pela LPM Pocket. Eu tenho a versão em Pocket, ainda não encontrei a versão normal, mas estou à procura. Mas o livro que eu quero comentar é esse daqui, ó, O Desterro dos Mortos, livro do escritor baiano Aleilton Fonseca. Esse livro mudou a minha perspectiva a respeito de contos, tá? Por quê? Eu não gostava de contos. Eu achava que o conto era uma coisa meio insignificante dentro do universo da literatura. E Aleilton Fonseca, através desse livro, Desterro dos Mortos, me deu um clique, me fez mudar completamente. O livro trata em todos os contos, e aqui eu já vou ver para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contos. De alguma forma, nesses 12 contos, figura a morte. A morte está rondando esses 12 contos, seja de uma forma mais direta, como essa do Desterro dos Mortos, ou como uma forma en passant, vamos dizer assim, de passagem, como tem em O Guimarães, que é um livro dele, também tem um livro da Aleilton Fonseca, que não é de contos, é um romance ficção em homenagem ao Guimarães Rosa, que chama em O Guimarães. Esse livro aqui eu ganhei do Aleilton. Aleilton é pai de um amigo meu, Diogo, e depois nós nos tornamos amigos. E na faculdade, olha que história interessante. Desde o meu primeiro ano, eu sou formado em letras, e desde o meu primeiro ano eu queria fazer meu TCC baseado em On the Road, ou qualquer outro escrito por Jack Kerouac. Eu queria abordar esse tema. Em conversa com o meu, na época, coordenador do curso, Márcio, um beijão, ele me falando, eu estava sempre com um livro do Aleilton Fonseca, hoje eu tenho uns 13 livros dele, e ele me deu 98% dos livros, mas eu vou explicar o porquê. Conversando com o Márcio, ele me falou assim: por que você não faz sobre um autor nacional, sobre uma escrita nacional, um autor aí? Eu falei: caramba, eu vou fazer sobre o Aleilton, mas fazer sobre o quê? Sobre um conto, sobre um romance? Na época ele só tinha escrito o Guimarães, depois ele lançou o Pêndulo de Euclides, sobre Euclides da Cunha também, e sobre a Guerra de Canudos. É um romance, tá? São os dois romances dele. Mas o Desterro dos Mortos mudou, me deu essa outra perspectiva sobre o que é o conto, a importância do conto e como pode ser gostoso você ler um conto. Não satisfeito com isso, eu tenho a cara de pau de enviar para o Aleilton Fonseca, para o Aleilton de vez em quando. Não satisfeito em devorar os livros dele, eu de vez em quando ainda incomodo o Aleilton enviando os meus contos para que ele dê uma lida. Quando eles têm conto novo, viu, Aleilton? Vou enviar para você. Essa edição é da Relume do Mará, e eu vou ler aqui um pouco para o meu amigo Eduardo Duran. Sim, meu nome é Eduardo. Esses contos que representam os sentimentos do nosso povo, com um abraço de Aleilton Fonseca, Salvador, 18 de junho de 2003. Eu morava em Salvador, tá? E Desterro dos Mortos, não tenho o que falar. Se você tiver oportunidade, procure, fica a dica, gente. Eu não vou falar mais nada, quem vai falar é o próprio Aleilton, tá legal? Dá uma olhada nesse vídeo que ele fez.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Por que falar sobre morte? Neste livro, de fato, o tema principal é a morte. Mas a morte vista não como uma tragédia, como uma perda irreparável, mas a morte vista como algo existencial, algo que faz parte da vida de quem continua e passa pela experiência de perder alguém, mas em vez de ser uma perda, na verdade é a celebração de uma memória que fica, de uma história que pode ser edificante, de uma história que revela aos que ficam os sentidos da vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual o sentido do título Desterro dos Mortos. Normalmente um livro de contos é intitulado por um dos contos principais, e é exatamente o conto-título do livro que apresenta uma reflexão mais profunda sobre a condição que a vida moderna impõe aos rituais da morte. Essa palavra desterro significa o quê? A pessoa que está desterrado está exilado, está alijado, está isolado, está insulado, né? Os mortos que fiquem lá. É como se houvesse uma espécie de clamor da voz narrativa para dizer assim: os nossos mortos hoje são tratados de formas diferentes do que já foram no passado. O principal tema deste livro, Desterro dos Mortos, é a experiência. Cada conto é a recuperação de uma experiência de vida, experiência partilhada entre o narrador e certos personagens importantes de sua vida, num momento bem posterior em que todos os fatos acumulados pedem uma explicação para que o narrador possa compreender o que se passou em cada momento de sua vida, e com isso ele vai entender a si mesmo, entender os outros e entender a vida. Essa é a proposta principal desses contos. O conto é uma história curta, né, composta por uma teia dramática forte, porque para ser um conto é preciso ter um drama, um enredo forte, uma ligação dramática que reúne a história, né, os personagens, o tempo, o espaço e a posição do narrador, o foco narrativo, quem conta a história. O escritor é, antes de tudo, um leitor. O escritor é alguém que lê, que gosta de ler, e de tanto ler desde a juventude, ou mesmo desde a adolescência, ou desde a fase de criança, ele começa a ter ideias e ele começa a ter vontade de escrever também. E a forma do conto é muito propícia para narradores iniciantes. Então, normalmente, os escritores começam escrevendo pequenas histórias. E essas pequenas histórias, com o acúmulo da experiência com a palavra, com os esquemas da narrativa, se transformam em contos, e chega um momento que esses contos podem ser publicados em livro. É quando aquele leitor que escreve passa a ser escritor. A obra O Desterro dos Mortos é uma obra importante de Aleilton Fonseca, né? Ele reúne contos, a coletânea de contos, que eu diria assim que tem uma temática ao mesmo tempo moderna, contemporânea e também que tem uma ligação muito grande com o passado. Então, a maioria dos narradores desses contos são personagens que narram suas histórias em primeira pessoa. Essas histórias, elas se interconectam com temas que estão presentes na vida da gente. Por exemplo, a questão da morte, da passagem do tempo, o sofrimento com as experiências da vida, a decepção, a desilusão,
a angústia pelo sentimento do que se está perdendo algo no tempo moderno, que ao mesmo tempo que nos traz coisas boas, nos retira coisas. E também os contos de Aleilton nessa coletânea, eles trazem muito a questão de personagens que se colocam como detentores de uma sabedoria. Estava morta, a minha irmã, ali entre jasmins e rosas. Minha mãe, à cabeceira, chorava. Estela estava morta aos 13 anos. E eu sentia dentro de mim esta morte. Era um pouco também um morto, sem tempo de me redimir e poder amar a minha irmã como só agora eu sabia ser capaz. Sorriso da Estrela. Muitas vezes a gente se depara com situações em que uma pessoa sofre uma perda e a partir dessa perda ela reflete e só aí ela descobre o que perdeu. Quando perde é que dá valor. Então, de fato, isso é uma condição psicológica que muitas pessoas enfrentam. Este conto, O Sorriso da Estrela, representa um pouco esse tipo de sentimento, porque é um irmão que convive com uma irmã muito amorosa, mas ele se afasta dessa irmã, ele não gosta da irmã, e a irmã oferta todo dia o seu amor, o seu carinho, a sua amizade e o seu saber lidar com as coisas, e ele não sabe lidar com os afetos. Ele se afasta dessa irmã e ambos são ainda crianças. A irmã tem 13 anos, ele tem 10 e a irmã morre. E no dia que a irmã morre, ele se dá conta de tudo que perdeu. E ele se dá conta disso, mas ele vai precisar viver toda uma vida. E só quando ele já está experiente, com os cabelos brancos, é que ele vai escrever a história dessa vida, dessa perda. Porque, enfim, ele compreendeu que ele era tudo que a irmã dizia que ele era tudo que a irmã queria, apenas ele não sabia exercer. É uma espécie de lição da vida, de reflexão, para que, talvez lendo histórias assim, a gente possa refletir e evitar perdas emocionais como esta que o personagem do conto vivenciou. Era aquele cheiro cálido de biscoitos no forno. Nossos olhos escalavam o ar para colher a fumacinha. Um sorriso sorrateiro da chaminé, multiplicando-se em nuvens baixas. Elas levavam aos arredores de nossas casas as cores silenciosas daquele gosto morninho. Dava-nos vontade de saborear a fábrica inteira. O sabor das nuvens. O sabor das nuvens mostra uma perda, que é a perda de uma experiência da infância, que era a presença de uma fábrica que o narrador apreciava muito, tinha muita vontade de entrar naquela fábrica, e quando ele vai embora, e 30 anos depois ele volta àquela cidadezinha, e ele vai em busca da fábrica e só encontra ruínas. A fábrica se acabou, a fábrica, por assim dizer, morreu, e portanto uma parte da sua infância está perdida. Mas não está perdida, porque ele recupera simbolicamente pela escrita. Então ele vai escrever tudo que ele não viveu com aquela fábrica, tudo que ele desejava, que era entrar na fábrica, provar os biscoitos, ver como se fabricavam os biscoitos. Ele vai fazer isso pela imaginação. E ele vai escrever isso e ele vai finalmente colocar aquele ponto final na biografia daquela fábrica. A fábrica passa para o plano da memória. E a memória é algo que diz respeito à recordação. E a recordação diz respeito àquilo que a gente guarda na memória com afeto, com sentimento. Que é aquilo que se guarda no coração. Recordar significa guardar no coração. O que se espera, pelo mais certo das coisas, é que faleçam os avós antes dos netos e que sejamos sepultados por nossos filhos. Do contrário, toda a tristeza se multiplica pelo peso das nossas dores. Mas como pôde meu pai morrer assim, longe dos nossos olhos e palavras, atrelado ao mundo por tentáculos de monitores?
era um jeito completamente contrário aos nossos sentimentos. O desterro dos mortos. Depois de alguns anos desde que eu escrevi esse conto, eu mesmo leio e sempre que eu leio eu reflito sobre a problemática que ele nos apresenta, que é como a vida moderna, como a sociedade moderna lida com a questão da morte, que é muito diferente das sociedades antigas, mesmo diferente das cidades do interior, onde a morte tem aquele ritual, o morto é tratado em casa pelos seus parentes, é preparado em casa e os amigos comparecem e ali se fazem rituais religiosos, tudo muito familiar, no ciclo dos amigos próximos. E ali o morto é aconchegado, o morto é celebrado na sua passagem. E na vida moderna, na cidade grande, na cidade moderna, a morte se transformou num serviço que se presta à família. Quando se sabe que a pessoa faleceu, ali tem todo um ritual dos papéis, dos documentos e aparece já uma empresa que cuida da parte do velório e a pessoa vai comparecer apenas na hora do sepultamento e que se priva os vivos de um contato mais próximo com o extinto, com o falecido. Até que ponto isso afeta as relações familiares e na sociedade? É uma grande questão que está posta. Quando não é mais possível prolongar a vida, muitas vezes é melhor que a pessoa morra nos braços dos seus parentes, dos seus entes queridos, como uma forma de que todos vivenciem aquele momento. Mas isso, para uma consciência moderna, parece algo muito difícil, algo absurdo, né? Porque nós perdemos essa familiaridade com uma coisa tão natural na vida, que é a passagem, que é a morte. Então o conto nos leva a refletir sobre isso. No compasso das minhas lembranças, enfim a viagem findava. O ônibus encostando na estação. Soltei com pressa, pus a sacola sobre os ombros, tomei o rumo da rua onde o primo Jaú morava. Tinha urgência de lhe trazer o meu abraço, socorrê-lo na doença. Uma vez ele curado, tiraríamos 1000 dedos de prosa. Esse primo era agora como se fosse um pai. Jaú dos Bois. Nessa história, quem é Jaú dos Bois? É um homem do campo que lida com bois de arrasto. São aqueles bois que arrastam madeira, que fazem carrego, como se diz, né, nas roças, no interior. E o filho do seu primo, que é um homem da cidade, vai até o interior para encontrar esse primo do pai. O pai, no leito de morte, pede a ele que vá lá encontrar esse primo, que ele nunca mais viu esse primo e eles foram muito amigos na infância. E ele então vai procurar este primo do pai e ele encontra então Jaú dos Bois. E ele tem uma grande surpresa, que Jaú dos Bois é um homem do campo, cheio de narrativas, cheio de ensinamentos para dar no trato com os animais, o amor à natureza, o amor aos animais, a compreensão das coisas da vida. E aquele homem douto, né, estudado, da cidade grande, ele descobre que tem muito a aprender com este homem simples do interior. A imagem que esse conto deixa é de que nós todos precisamos ter uma consciência ecológica de nós mesmos, lembrar que nós também somos seres da natureza. Para compreender bem um livro como O Desterro dos Mortos, é preciso entrar nessa leitura com o espírito das vivências. Ou seja, pensar, esta leitura não está desconectada da vida cotidiana, muito pelo contrário, são memórias, são testemunhos, são ficcionais, não são histórias que aconteceram de verdade, mas são verdadeiras, porque tem um sentido da experiência da vida. Então, é uma leitura séria, não é uma leitura para mero divertimento, pode até divertir, mas são histórias para reflexão. E nesse sentido, pode trazer momentos de reflexão para o leitor, momentos de
pensamento, de elucubração e até de interpretação de sua própria trajetória de vida. Por mais jovem que seja o leitor, ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência e ele pode refletir sobre essa experiência, até projetar essa experiência para o futuro, lendo histórias como estas que estão apresentadas no livro Desterro dos Mortos. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Então, Aleilton Fonseca, pela Relume do Mará, o Desterro dos Mortos. Até a próxima.